Muito prazer, meu nome é Gabriel, bem-vindo a mais um TR. Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que foram deixadas nas áreas de comentários aqui do canal. Só vou pedir um pouco de paciência pelo cenário e pelo áudio, que talvez não esteja 100%, mas nos últimos dias houve uma chuva muito grande aqui na minha cidade, sem parar, então não tive a oportunidade de gravar. Mas para não perder o dia aqui, a data aqui no canal, estou lançando esse vídeo em uma situação um pouquinho diferente, mas de qualquer forma vamos direto para o assunto, que é o mais importante. A primeira pergunta é o seguinte: há muita diferença entre os efeitos de fazer um RDL, um Romanian Deadlift, e um deadlift normal? Tenho feito apenas o RDL porque ele me parece mais seguro. Em questão de segurança, eu não vou falar que tem um mais seguro que o outro, não. Vai depender exclusivamente da forma que você está realizando e se você tem os pré-requisitos para realizar o exercício. Como assim? Se você tem uma lombar muito fraca e tentar fazer qualquer um dos exercícios que for maior que você aguenta, você vai ter uma chance de lesão grande. Então, para qualquer um dos dois, você vai ter que ter mobilidade, embora eles não exijam tanto assim, e você vai ter as condições de conseguir realizar a carga que você está fazendo. Em questão de segurança, ambos são tão seguros. O único argumento que alguém poderia fazer é que o deadlift você está começando de uma posição em que a barra está parada e por isso você consegue se posicionar antes de movimentar a barra. Isso pode ser um argumento em favor do terra. Porém, outra pessoa pode falar que pelo fato do Romanian começar com a fase excêntrica primeiro, você vai conseguir ir posicionando enquanto realiza o exercício. Eu prefiro não tomar lado nessa discussão, eu acho que ambos são tão seguros. É uma diferença análoga a você fazer um supino no pino, um supino no banco tradicional. A diferença é que um exercício começa da fase concêntrica e outro da fase excêntrica. Qual que é melhor? Em geral, tende-se a dizer que para força o que começa da fase excêntrica é melhor e para hipertrofia o que começa na parte excêntrica. Por simples motivos de o que começa da fase concêntrica, ele te obriga a realizar mais força para começar o exercício. Enquanto o que começa da fase excêntrica, ele tem aquela questão de você ter um maior tempo sob tensão, que é causado por uma ação do músculo na fase excêntrica que vai danificar as microfibras musculares e que pra frente vai gerar uma hipertrofia. Então ele tende a ser melhor para hipertrofia. Agora, você pode usar os dois para qualquer um dos dois objetivos, tá bom? Vai depender exclusivamente do seu treinamento. Então, qual você pode priorizar? Se o seu objetivo é fazer maximizar o seu treinamento de maneira que você tenha mais benefícios com menos cargas, eu ficaria no RDL. Se você quiser ter um grande ganho de força, eu ficaria no convencional. Se você for espertalhão e treinar método conjugado, você vai fazer os dois com o passar do tempo e não tem problema nenhum. Mas essa é basicamente a recomendação. Às vezes eu recebo uns comentários meio estranhos assim, a pessoa comenta tipo, eu tenho um problema na coluna, mas pra falar a verdade não sei bem o que é. Nem eu sinto incômodo até uns estalos enquanto faço elevação lateral. Acho que estou fazendo o movimento errado. Eu preciso fazer esse esquema com as escápulas durante a elevação lateral também? Isso é uma pergunta interessante e comum. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que se você está sentindo algum tipo de dor, incômodo grande, você tem que ir ao profissional. Mas se for apenas um estalo, isso geralmente não está associado à dor e não está associado à lesão. O que eu vou te falar é o seguinte: quando você está treinando elevação lateral, eu imagino que o objetivo do seu exercício vai ser trabalhar o deltoide lateral. O deltoide ele sai da escápula e vai até o húmero. Então, se você quiser realizar um movimento que ative esse músculo, você vai mover o húmero. Então, quando eu falo nesse vídeo, no caso, foi sobre a dor de ombro supino, que você tem que estabilizar a escápula, porque você está movendo aqui tudo, o seu objetivo nesse exercício, na maior parte dos casos, é utilizar tríceps e peito. Então, o movimento da escápula não é tão interessante assim. Mas, no caso da elevação lateral, você quer mover justamente o húmero sobre a escápula. Então você não vai estabilizar, muito pelo contrário, dos poucos exercícios em que você não vai fazer isso. Porque para você ter uma contração máxima do deltoide, em teoria, a sua escápula vai ficar parada e você vai subir só o húmero, só o osso do braço. Porém, isso é muito difícil de fazer, isso tem que ter uma consciência muscular muito grande. Eu acho que até assim você ter zero movimento da escápula é impossível, pela questão do ritmo que eu expliquei lá naquele vídeo. Então você vai tentar minimizar o movimento da escápula enquanto faz o movimento do húmero. Por isso que é muito legal você fazer isso com o seu dedão para fora, tá? E não para dentro. Porque quando você faz com o dedão para dentro, você está rodando o húmero, que é o osso aqui do braço, de forma que na hora que ele começar a subir, se ele subir um pouquinho demais, ele vai causar desconforto e pinçamento aqui dentro. Então, ou você faz com a mão bem neutra, ou você faz com ela até aberta assim. Embora você tenha menor ativação do músculo, e tem de fato, a chance de você lesionar e ter um problema é maior. Na minha opinião, vale muito mais a pena você ter um pouquinho menos de ativação do músculo e treinar por 10 anos do que ativar todo o músculo e machucar o ombro em um. No vídeo que eu fiz sobre os exercícios Zercher, recebi o seguinte comentário: não lesivo para as articulações dos cotovelos. Isso é uma discussão bem grande, principalmente porque esse exercício não tem tanta ciência assim. Eu vou dar o posicionamento de acordo com o que eu consigo
consigo perceber. E o mais claro, na maior parte dos casos, é o seguinte: quando você está fazendo um exercício exert, existe um braço de alavanca que vai tentar fazer com que o seu corpo realize um movimento e você vai resistir, fazendo uma contração de forma isométrica, porque a barra está no seu braço. Se você sair um pouquinho do seu centro de gravidade e tomou o corpo um pouquinho para frente, a tendência da barra é empurrar o seu braço para trás, tá? Aqui por baixo. E você vai ter que resistir esse movimento. Como? Ou você joga o cotovelo para frente, né? Tirando a barra de próximo de você, mas aí fica muito mais difícil. Ou você trava bem o antebraço. O que pode acontecer? Nesse movimento de você travar o antebraço, pode ser que você tenha músculos que não são fortes o suficiente para realizar esse movimento. E aí essa tensão vai ter que vir de algum lugar, pode vir do seu tendão, pode gerar uma inflamação. Então eu diria que o exercício ele não causa inflamação, mas ele pode revelar uma fraqueza que você tem na região do cotovelo e isso vai gerar aquela dor. Então pode ser até um alerta para você começar a balancear mais o seu treinamento na questão anterior e posterior, né? De bíceps e braquial e para tríceps. O braquial geralmente a gente nem precisa de treinar porque ele está aparecendo em vários outros movimentos que a gente está fazendo. Mas se você treina bíceps de mais e tríceps de menos, vale inverter. Ou se você treina tríceps de mais e bíceps de menos, também não é tão interessante assim. Você tem que ter um equilíbrio dos dois, não necessariamente em exercício de isolamento, mas eles podem ser aliados nessa batalha. Mas eu vou dizer que você vai sentir uma pressão grande, vai sentir um desconforto grande, mas imagine o seguinte: é análogo eu falar que você colocar a barra nas suas costas pode acabar gerando um problema de escápula, não necessariamente, ou um problema de ombro. Isso o pessoal fala que causa agachamento barra baixa, causa dor no ombro, causa dor no cotovelo. Não, ele revela fraquezas que você tem ou dificuldades de amplitude de movimento e tudo mais. Então eu veria mais dessa forma. Gabriel, o que acha do hook grip? O hook grip, para quem não conhece, é um tipo de pegada muito utilizado no levantamento de peso olímpico, onde você passa o dedão, segura a barra com o dedão e meio que trava, fazendo um gancho, né, dos seus dedos maiores no dedão, de maneira que você não segura imediatamente na barra, né? Você segura sobre o seu dedão e a barra não escapa por aqui. Eu tenho um vídeo bem antigo no canal falando sobre isso e lá eu demonstro como fazer e tudo mais. A pergunta: o que eu acho? Eu fazia bastante hook grip, deixei de fazer por motivos de... não sei por quê. Simplesmente deixei de fazer por falta de prática, não ter necessidade, e agora quando eu tento fazer, eu sinto aquela dor inicial muito grande no começo e acabo até deixando de lado, assim. Às vezes eu uso só no aquecimento. Eu acho que é uma habilidade interessante de você ter, principalmente, né, porque no futuro você pode querer aventurar fazer exercícios olímpicos. Não acho que seja necessário, mas é uma ferramenta de você ter no seu arsenal. Às vezes você pode fazer um exercício com uma pegada hook grip e usar isso como variação. Às vezes de um dia que você está muito cansado, muito dolorido, e aí você quer fazer uma repetição máxima, faz a repetição máxima com hook grip, porque você vai ter um exercício máximo, você vai ter um esforço máximo, você vai ter desgaste do sistema nervoso, vai ter nervosismo, vai ter todos aqueles elementos que tem de esforço máximo, mas ao invés de limitar o seu corpo, não vai ser só lombar, vai ser a sua pegada, o seu dedão e tudo mais. É interessante você ter essa possibilidade. Não realizo com tanta ênfase, porque eu acho que a pegada mix, ou aquela pegada com mão para fora, outra para dentro, não é maléfica, não acho que ela vai trazer problemas para você, mas é interessante. Se você gostar, recomendo que o faça e aprenda a fazer. Acho que mesmo se você não gostar, é interessante você aprender a fazer por questões técnicas. Existe alguma proporção estimada ou esperada entre cargas para exercícios ou grupos musculares acessórios? Isso existe, mas é aquela questão. Essas proporções são feitas empiricamente. E, infelizmente, na maior parte desses exercícios são feitos com pessoas que não treinam. Então fica muito difícil você dar uma precisão exata nesses números para pessoas que treinam powerlift, treinam força e tudo mais. Existem, né, estimativas entre você comparar o exercício de empurrada e puxada e algumas coisas que você pode levar em consideração nesses números, mas é muito difícil falar que se você faz tal coisa, você tem que fazer 10 quilos a mais. Porque o fato de ser uma tendência já quer dizer que entre indivíduos de 1 para 1 vai ter grandes variações. Não vai ter grandes variações analisando grupos. Então, mesmo que você ache algum número desses online, aproxime com cautela e você não necessariamente tem que seguir aquilo. Mas você sempre vai levar em consideração que a parte posterior do seu corpo, você quer que ela esteja mais forte que a parte anterior do seu corpo, para poder prevenir as lesões e você basear o seu treinamento nisso. Então, colocando mais exercícios de costas do que exercícios de peito e tudo mais. Mas proporção em número, se meu supino pegada curta é tal quanto tem seu outro supino tradicional, impossível saber, porque tem muitas coisas na minha consideração. Um rápido exemplo: as pessoas às vezes ficam surpresas aqui no canal a diferença entre o meu levantamento terra e o meu supino, mas eu posso lembrar a vocês que eu faço levantamento terra há mais de um ano a mais do que eu faço de fato o agachamento livre, porque há muito tempo na academia eu só conseguia fazer o Smith e ele não traduz a força bem para o agachamento livre. Então eu fiquei muito tempo treinando só terra do que treinando só agachamento. Então só isso poderia já ser um desequilíbrio e causar uma diferença entre as proporções dos meus exercícios.
exercícios. Mesmo tendo a massa muscular, vamos dizer assim, equilibrada, a falta de prática, a falta de ativação do sistema nervoso, o meu nervosismo ao aproximar o exercício pode fazer com que tenha uma diferença entre o que vai aparecer ali na barra. Então é muito difícil falar isso. No low bar squat percebo que o meu quadril sobe rapidamente. Isso seria uma fraqueza onde? No quadríceps. Pensei em fazer como um acessório o leg press no lateral para tentar resolver. No caso de o quadril subir muito rápido, eu percebo que tem uma dificuldade em você manter os ângulos do seu corpo. Então, eu imagino que a dificuldade esteja muito nos estabilizadores. E quais vão ser os estabilizadores nesse exercício? Principalmente o abdômen e o posterior de coxa. Alguns dos músculos na execução do exercício estão sendo ativados de forma muito maior e muito mais rápida, e vamos dizer assim que você depende muito mais deles em situações de exigir seu corpo determinada tarefa, vai fazer com que eles apareçam mais. E nesse caso vão ser o quê? Os músculos que vão fazer a extensão do joelho. Ou seja, você está colocando o seu corpo em uma situação difícil e o seu corpo, para resolver isso, está pensando assim, ativa o músculo mais forte, ele estendeu o joelho. No que ele estende o joelho e o quadril não muda o ângulo, o quadril dá a impressão de que está subindo mais rápido. Então você vai ter que justamente inverter a lógica. Eu não acho que o quadríceps esteja mais forte, eu acho que ele seja dominante. Para você resolver isso, você vai ter que trabalhar a cadeia posterior e o abdômen, de maneira com que na hora que você estiver descendo, você tenha a estabilidade necessária para manter os ângulos, quadril e joelho, e na hora que você estiver começando a subir, o seu corpo pensa assim, estou numa situação difícil, tenho que ativar meus músculos mais fortes. Então ele ativa o músculo anterior e posterior. Dessa maneira você consegue estabilizar e manter o ângulo na hora que você subir do exercício. Lembrando que um leve grau, às vezes, de subir o quadril, do joelho, leve grau de pequenas variações é comum. Esse só vai ser um problema se você tiver muito grande, tiver perceptível no vídeo, tiver perceptível a olho nu e tudo mais. Mas leve isso em consideração. Não acho que é o quadríceps, acho que é o contrário. O quadríceps está um pouquinho dominante. É só você pensar assim, o que está ativando primeiro? Geralmente vai ser o que está mais forte. Se você desceu, começou a subir o quadril, ou seja, o ângulo do seu quadril diminuiu e o do joelho aumentou, pode saber que o músculo que está ativando mais é o músculo do joelho, é o músculo do quadríceps. Qual a diferença entre extensão de tríceps deitado no banco com a barra e para o tríceps testa deitado com a barra? Uma diferença específica entre a relação das cabeças do tríceps. Nesse caso não tem, porque ambos vão ter movimento, ou ambos vão ter a ativação da porção longa do tríceps do cotovelo. Agora, você tem que pensar em questão de amplitude, né? O testa você está trazendo uma amplitude reduzida comparado ao que você traz atrás da cabeça. E tem uma tendência também de quando você faz o tríceps testa, você simplesmente esticar o braço e parar. Quando você está nessa posição totalmente parado, você não tem braço de alavanca, você não tem tensão no tríceps. Então é quase como se você estivesse descansando nessa posição. Enquanto se você faz atrás da cabeça, o músculo está ao longo de todo o exercício trabalhando. Agora, qual que é melhor? Eu não sei, recomendo que você faça os dois, porque cada um vai ter seu benefício, vai pegar o músculo de maneira diferente, embora o mesmo músculo, como eu acabei de explicar. Agora, já falando dos comentários desse ano, ainda faz o Winning Wires, faço todo o treinamento, não deixe de fazer, muito bom. Um dos hábitos que eu adotei no meu treinamento, que eu mais vi diferença, gosto muito, porque você já inicia o treino muito mais preparado, e tem aqueles ganhos de hipertrofia, mas esse eu acho que é mais secundário. Eu acho que o principal mesmo é o condicionamento e você tá de fato aquecido. Tem que você falar sobre a diferença entre treinar com barra olímpica, com rolamentos, e barra maciça sem rolamentos. A diferença, ela é muito grande, tá? Então eu vou tentar resumir de maneira simples pra gente finalizar o vídeo com essa pergunta. Qual que é o chunk? Qual que é a grande diferença? A própria nome já diz, a barra olímpica ela tem rolamentos, mas qual que é a implicação disso? Ao você realizar movimentos com a barra no espaço, a força que você está aplicando ali vai ter que ir para algum lugar. No caso da barra olímpica, essa força geralmente vai ser transferida para as anilhas, que vão começar a girar de maneira com que, na hora que você estiver segurando a barra, ela não vai ter variação no movimento, porque as anilhas estão variando lá o movimento e está ficando ali parado. O que você está sentindo na sua mão não é nada, é como se você estivesse em equilíbrio. Agora, na barra com rolamentos, na hora de você, por exemplo, no supino, começar a empurrar a barra, a força que está sendo transferida, às vezes, não necessariamente para frente, né, porque nós não somos máquinas, às vezes a gente faz um pouquinho para cima, para baixo, essa força não vai para lugar nenhum, ela volta para você. Então, faça com que você, ao realizar esse exercício, seja mais instável, tenha mais dificuldade de controlar a barra, porque questão de ação e reação, aquela força está sendo devolvida para você. Enquanto, vamos dizer assim, que na barra olímpica, essas forças que não necessariamente estão indo todas para cima, vão ter um escape, e essa variação de momento vai ter um escape. Ao você realizar exercícios grandes, como por exemplo um clean, algum exercício olímpico, vai ser a maior diferença de todas, porque você vai sentir uma instabilidade muito grande, porque a força está
tá te respondendo, é como se a barra estivesse batendo de volta você, no que você cometeu o erro, ela vai amplificar aquele erro ainda mais. E como nós não somos máquinas, a gente erra, aí você vai ver uma grande diferença. Essa é uma das diferenças. A gente tem outra também, a barra olímpica, principalmente as barras de qualidade, as barras às vezes de zinco e tudo mais, elas vão ter o que a gente chama de flex, elas vão ter flexibilidade. Mesmo a barra de powerlifting, ela tem grau de flexibilidade, embora ela seja mais dura. Por quê? É a mesma coisa. Quanto mais flexível a barra, mais ela vai responder a estímulos de transferências de força, gerando deformação. Então, se você está fazendo um levantamento terra com a barra que deforma muito e você puxa muito rápido, a barra vai deformar um tanto e você não vai sair do chão. Então, às vezes, aquele estalo, aquela força máxima que você produz em alguns segundos, não vai tirar a barra do chão, vai fazer com que fique mais difícil. Para você tirar essa barra do chão, você tem que ter uma força mais constante para ela começar a sair do chão e aí sim você terminar o movimento. Enquanto você está fazendo isso numa barra maciça, o próprio nome dela já diz, ela é maciça, ela tem praticamente zero flexibilidade, zero flex. Ao você realizar um movimento com muita carga, a barra não vai deformar. Isso pode ser interessante para muitas pessoas, mas também pode ser perigoso, porque quando ela deformar, quando você colocar a carga aqui para causar alteração, ela vai ficar para sempre. E pode acontecer com você, já aconteceu com pessoas que eu conheço, a pessoa vai fazer um agachamento, e quando ela está subindo, ela gera tanta força, junto com o peso que está nos lados da barra, né, nas anilhas, a barra deforma. Enquanto ela realiza a repetição, na hora dela colocar a barra de volta no rack, a barra está toda torta, tem chance da barra cair, machucar, quebrar o chão, quebrar a anilha. É terrível. Sinceramente, eu acho barras extremamente perigosas. Eu não sei porque que isso não existe no Brasil. Mentira, eu sei sim, porque é mais barato. Mas nós somos um dos poucos países que ainda temos essa produção enorme e maciça, fica o trocadilho, desse tipo de barra. Eu não acho interessante, eu acho perigoso. Se você tiver como evitar, faça, mas se você não tiver, proceda com cautela. Você já vai ser obrigado a utilizar menos carga. Infelizmente, você não vai conseguir treinar de maneira ótima ou de maneira maximizada, mas dá pra você se virar. Eu só digo que tenham cuidado com esse tipo de equipamento, porque ele é perigoso. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje. Se você tiver mais alguma dúvida e queira que seja respondida com mais atenção aqui, deixa nesses comentários, mas pode deixar nos outros comentários também, que eu sempre estou pesquisando. Beleza? Vou ficando por aqui, e se você tiver assistido até aqui, muito obrigado.